Shalom Adonai, Haris Kairene, estamos juntos mais uma vez. Estou eu aqui com um livro de minha autoria para te apresentar, o Escatologia Pentecostal. Já fiz live, já divulguei ele hoje, mas vou falar agora mais uma vez. Antes de tratar um assunto que inclusive está dentro do conteúdo desse livro, eu quero te falar que ele está numa super promoção. Um livro extraordinário de pesquisa para você ter um conhecimento amplo da visão e proposta da escatologia dentro do movimento pentecostal. Venha conhecer mais, ampliar mais a sua visão escatológica, seu entendimento escatológico dentro do que o pentecostal absorve e defende sobre escatologia. Adquira este livro. Esse livro é um referencial. E ele está por uma super promoção hoje, você pode adquirir com frete grátis, eu vou te enviar para a tua casa gratuitamente o frete. O valor é um valor extraordinário. Compre por um valor significativo, um valor bastante acessível, um valor promocional, uma promoção extraordinária. Entre em contato comigo. WhatsApp 62 981 09 17 77 62 981 09 17 77 62 981 09 17 77. Muito bem, eu vou falar, inclusive, sobre um assunto que está tratando e sendo tratado neste livro, ok? Nesse livro eu trato um dos tópicos do capítulo 2, sobre as criaturas de Deus na perspectiva dispensacionalista, porque nesse livro eu trabalho uma exploração bastante ampla sobre o dispensacionalismo para você poder compreender, na verdade, o que vem a ser o dispensacionalismo em toda a sua amplitude, ok? Então, aqui estou tratando sobre as criaturas de Deus na perspectiva dispensacionalista com uma continuidade de abordagem sobre o dispensacionalismo. Este tema, inclusive, o Criaturas de Deus na perspectiva dispensacionalista, ele é um dos pilares, tá? Dentro da perspectiva teológica dispensacionalista. Trata sobre justamente a concepção e o ponto de vista dispensacional no que concerne às criaturas criadas por Deus. Trata também sobre o dispensacionalismo que concentra na origem o seu estado atual e o destino, tá? De 4 classes principais de seres racionais no universo. Então, os anjos, os gentios, os judeus e os cristãos são 4 classes principais dos seres racionais no universo dentro da perspectiva do sistema de interpretação dispensacionalista. Tá? O dispensacionalismo, ele propõe que existe um plano divino que é estabelecido para cada uma dessas 4 classes, tá? Que são distintas e, principalmente no contexto dessas criaturas racionais, elas têm a sua distinção e particularidade dentro de ações e intervenções de um próprio plano distinto para cada uma delas. Os anjos, a teologia dispensacionalista, ela concorda, segundo a Escritura, que eles são seres criados, a sua morada está no céu, certo? E também, além disso, a sua atividade é tanto na terra quanto no céu, ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O seu destino está na cidade celestial e eles permanecem anjos durante toda a sua própria existência. E eles nem se propagam e nem venham a morrer, são eternos. Então, não há razão para confundir os anjos com qualquer outras criaturas no universo de Deus, mesmo até que caiam, como no caso de Satanás e os demônios, eles ainda são classificados como anjos e, nesse caso particular, são denominados anjos descaídos. Ok? Muito bem, então essa é a abordagem, o pensamento que defende o dispensacionalismo e a visão dispensacionalista
sobre os anjos, não é? Depois, nossa outra classe, a segunda classe, os gentios, essa classe, em particular, dentro da teologia dispensacionalista, ela tem uma conotação destacada, relacionada principalmente no contexto da escatologia dispensacionalista, no que diz respeito à linhagem racial. Os gentios tiveram a sua origem em Adão, e a sua chefia natural está nele, Adão, tá? Eles participaram também da queda, e embora seja esse até um assunto da profecia que prediz alguns deles ainda compartilharão com pessoas subordinadas com Israel em seu reino vindouro, como nós vemos a base para isso, Isaías 2,14, Isaías 14, 1 a 2, Isaías 63 a 5, Isaías 62, versículo 2, Mateus 25, 34 e Atos 15, 17. Então, eles, com respeito à sua propriedade, em um período de Adão a Cristo, estão sob uma acusação quíntupla, ou seja, sem Cristo, sendo estrangeiros da comunidade de Israel e estranhos dos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Inclusive, um teólogo dispensacionalista muito conhecido, Lewis Sperry Chafer, vai dizer que os gentios, com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e a descida do Espírito e a porta do privilégio do Evangelho, foi aberta, então, para os gentios. Tá? Então, fora deles, Deus está chamando o eleito, está convidando aqueles a qual ele elegeu. Então, essas novas bênçãos oferecidas nesta era não consistem em ter permissão de compartilhar as alianças terrenas de Israel, que mesmo Israel não está agora desfrutando, mas sim através das riquezas da graça em Cristo Jesus, elas são privilegiadas por ser eles também são privilegiados por ser participantes de uma glória e cidadania celestial. Então, ao ser feito menção pelo apóstolo Paulo sobre os pactos, vai surgir dentro do contexto dos gentios, conforme o John Dye Pentecoste, né? A questão de Paulo afirmar que a nação de Israel recebeu pactos do Senhor. E ele declara inversamente que os gentios não receberam nenhum desses pactos e, portanto, não desfruta de relacionamentos oriundos de alianças com Deus. Essas duas passagens então, nos mostram negativamente que os gentios não gozavam dos relacionamentos dessas alianças. E positivamente ficou claro que Deus havia entrado em relação à aliança com Israel. Então, seguindo essa ordem, essa visão, essa posição, proposta inclusive por Pentecoste, nós podemos ver que no Pacto de Abraão, que os dispensacionalistas relacionam entre as suas posições soterológicas e escatológicas, eles defendem que os aspectos externos dessa aliança é justamente o que concede a Israel a existência nacional permanente, segundo a própria John Dye Pentecoste, que vai falar que garante esse título perpétuo da terra permitida a uma certeza da bênção material e espiritual até por meio de Cristo, o que garante aos gentios uma parte dessas bênçãos, ao determinar todo esse programa escatológico da palavra de Deus, em que eles se tornam, assim, uma semente. Então, acompanharmos todo um contexto de argumentação, nós vamos ver que os dispensacionalistas consideram que os gentios são os que se tornam a semente, e são aqueles também que foram enxertados na oliveira, e são aqueles também que, além de serem enxertados na oliveira, agora estão dentro de um lugar de bênção, de uma oportunidade de salvação. Então, os judeus, por outro lado, que são temporariamente destituídos enquanto nação, certo? Agora também é preciso ser considerado um outro fator, um outro aspecto. Deixa eu colocar aqui a carga, né? A bateria, né? Para nós continuarmos a nossa aula e exposição, ok? Aqui é tudo ao vivo, tudo ao vivo.
Então, como eu estava falando para vocês, dentro dessa ótica e dentro dessa posição, nós temos que entender que os gentios, eles estão dentro dessa dispensação, foram inseridos dentro dessa dispensação enquanto sementes, enxertados na oliveira, com um contexto soterológico, que está relacionando o pacto de Abraão para Israel com uma garantia. Mas para os gentios é uma condição que pode ser alcançada dependendo somente da sua entrega a Cristo. Certo? Então, para o gentio, é a sua entrega em Cristo que vai ser o fator condicional. Então, uma outra questão também que nós podemos ver é que, apesar do Antigo Testamento não antever as características específicas deste organismo espiritual, ele faz promessas referentes aos gentios e os apresenta cantando louvores a Deus, tá? Uma outra questão também muito clara é que em cada uma dessas passagens que Paulo, até o próprio apóstolo Paulo cita, menciona, que estão escritas, por exemplo, em 2 Samuel 22:50 e no Salmo até 18:49, enfatizando o nome dos gentios. Então, cada uma dessas passagens, nós vamos ver que os próprios gentios louvam ao Senhor, e neste aspecto, na presente dispensação, essa terá cumprimento no próprio reino milenar, onde todos os povos serão abençoados, assim como os próprios judeus. Então, os gentios, como estamos vendo, em uma posição dispensacionalista e soterológica, dentro da soterologia dispensacionalista, se tornam e são o povo que é enxertado e terá participação na mesa reservada a Israel e o povo do pacto e promessa feita a Abraão, certo? É isso que defende os dispensacionalistas, ok? Já os judeus vão dizer e defender que o que quer que Abraão fosse nacionalmente, antes de ser chamado por Deus, ele é certo que Deus o separou e, através dele, garantiu uma raça tão distinta em sua individualidade, que desde o tempo do Êxodo até o final do registro de uma história e de toda a história, eles são considerados aqueles que são o alvo de todas as nações combinadas. Então, o dispensacionalista trabalha que qualquer que seja o distintivo de Abraão e as características físicas, pode ter sido, e é inegável, que sua espiritualidade e características estavam e estão muito distantes daquelas dos pagãos idólatras, entre em que ele próprio foi criado e a raça de que surgiu dele através de Isaac e Jacó. Então, sempre foi uma única relação a valores unicamente espirituais e físicos, e após os primeiros 11 capítulos de Gênesis, inclusive, os dispensacionalistas vão dizer que o primeiro terço da história é registrada no que diz respeito a um respeito de diversas dispensações, segundo a proposta dispensacionalista. Então, nesse tempo, ocorre, certo, uma divisão muito clara de uma ordem, de uma sequência dispensacionalista que é preciso ser observada, e também todo um contexto de que, embora Yahvé se reserve o direito de punir até o ponto de espalhar seu povo por todas as nações, a terra sendo pisada pelos gentios, seu trono vago por um tempo, mas seu propósito interno não irão falhar para os judeus, porque são o povo da promessa que ele fez, em particular, a Abraão. Uma outra questão também que eu gostaria de acrescentar, antes de acabarmos, é que a entrada de Israel na terra, pelo poder soberano, corresponde ao final da restauração daquela nação, a sua própria herança com Yahvé, que o próprio Yahvé fez com eles com uma promessa eterna. Então, Israel ainda será reunido em sua própria terra,
e será inserido dentro de uma promessa de 20 provisões do próprio Antigo Testamento que estão sendo iniciadas as suas proposições e a serem registradas a partir lá de Gênesis até Deuteronômio, tá? A morte de Cristo, inclusive, não é acidental e nem fortuita. Ela é verdade central da Bíblia e o fato central do universo. E também estava no propósito de Deus que a morte de Cristo deveria ser realizada por Israel. E o ato de Israel rejeitar a seu rei não os excluiu do plano de salvação. O programa divino para os judeus, ele, conforme refletido até nas próprias profecias a respeito deles, não é contabilizado no programa gentil de sucessivas monarquias simbolizado pela imagem colossal do sonho de Nabucodonosor. Tá? Os judeus precisavam se arrepender e precisam se arrepender e retomar a aliança eterna. Fazendo isso, estão dentro da aliança novamente, como eu sempre fiz, ao fazerem, dentro do curso da história de Israel, foram colocados dentro dos ditames da aliança novamente. Então, para a nação de Israel, Cristo é o Messias, Emanuel e rei para a igreja. Ele é a cabeça e noivo, Senhor, a última dignização que conota a sua autoridade soberana sobre a igreja. Então, essas afirmações que são dogmáticas, que são facilmente verificadas dentro do contexto das Escrituras, no final dessa era, segundo a visão dispensacionalista, Israel deve passar pela grande tribulação, que é caracterizada especificamente como o tempo de angústia de Jacó. Então, antes de entrar em seu reino, os judeus deverão se apresentar para serem julgados, conforme profetizou Ezequiel. Eu os trarei para fora do povo e vos congregarei dos países em que estáis espalhados e os farei a cada um passar debaixo da vara e eu colocarei no vínculo da aliança e purgarei de entre vós os rebeldes os que transgrediram contra mim. Tá? Ezequiel 20, 34 a 38. Lembrando que Cristo também menciona sobre esse julgamento, e o julgamento de Israel, de acordo com o contexto, inclusive de Mateus 24, versículos 30, e de 25, versículo 30 também, segue a gloriosa aparição de Cristo e o julgamento das nações que irá ocorrer quando ele entrar e ele estiver sentado no trono dessa glória, como está lá em Mateus 25, 31 e 32. Então, mesmo com o julgamento reservado para Israel, os judeus não estarão de fora do reino. Estarão reinando com Cristo no milênio. Toda a glória bem-aventurada, prometida, ela dentro dos pactos feitos por Yahvé a Israel, na íntegra serão cumpridos. Israel continua sendo o povo eleito do Senhor. Continua sendo a menina dos olhos do Senhor. Certo? Então, esse livro que é de minha autoria, esse livro que estou aqui nas minhas mãos, é um livro extraordinário para você adquirir, porque aqui você vai aprender sobre tudo que pensa, que considera o dispensacionalista, que foi o sistema interpretativo que o originou, propôs, desenvolveu, fundamentou, gerou as correntes escatológicas pré-milenista e pré-tribulacionista, ou pré-tribulacionista e pré-milenista, tanto o dispensacionalista, o pré-milenista e pré-tribulacionista, ou pré-tribulacionista e pré-milenista dispensacionalista, como você quiser, e o pré-tribulacionista, o pré-milenismo histórico, que é oriundo do dispensacionalismo também progressivo. Ok? Adquira que você vai aprender muito com esse livro. Faça esse contato hoje comigo para adquirir esse livro. Entre em contato comigo pelo 62 981 09 1777. Estou aguardando você.